E aí pessoal, tudo bom? Olha só, nessa aula remota aqui a gente vai começar a falar sobre expansão marítima, certo? Então a gente vai começar, quando a gente fala em expansão marítima, a gente está falando aqui de expansão marítima europeia. Então por isso os reinos europeus e o além-mar. Ou seja, nós vamos aqui comentar um pouco sobre esse processo em que alguns reinos europeus, alguns países europeus, eles começam a investir na expansão através do mar, ou seja, começam a investir em grandes navegações, em grandes projetos de navegação e explorar a navegação. Tá? Vamos compreender primeiro qual é o objetivo nesse momento. Lembre-se, nós estamos falando aqui de um fenômeno que começa a acontecer ali pelo século XV, tá ok? Então olha só, vamos aqui compreender primeiro qual era o objetivo. Galera, durante essa fase, durante essa época, havia um conjunto de mercadorias que nós chamamos de especiarias. Quando você ouvir falar em especiarias, lembre-se de uma coisa: especiarias não é apenas um produto que é uma especiaria. Não, especiarias são um conjunto de vários produtos, certo? Vários produtos nativos, principalmente dessa região aqui, chamada de Índias, que era como era conhecido na época, né? Essa região aqui do mapa, que está aqui até identificadozinho aqui para vocês. Essas mercadorias, galera, elas eram exportadas para a Europa. Olha a distância aqui que era percorrida. Aqui é a Europa, não é? E principalmente, essas mercadorias chegavam primeiramente nas cidades de Gênova e de Veneza. E ficam aqui em cidades aqui italianas. Então, olha aqui nesse tracejado que essas mercadorias, elas tinham que ser transportadas por um longo percurso. E galera, essas mercadorias chegavam muito caras lá na Europa, justamente devido a toda essa travessia. Alguns historiadores dizem que elas chegavam até 40 vezes mais caras quando chegavam no seu destino final lá na Europa. Então, comecem a perceber o seguinte, que o fato dessas mercadorias serem tão importantes para os europeus, tão importantes, e ao mesmo tempo o fato delas serem buscadas em lugares tão longínquos, faz com que essas mercadorias sejam tão caras, e chega um momento em que só resta uma alternativa para o europeu, já que a tendência tem sido que essas mercadorias fiquem cada vez mais caras. Que outra alternativa vai ser essa, professor? Simples. Conseguir encontrar uma rota que dê acesso a esse lugar, às Índias, mas evitando todo esse percurso. Por que evitar todo esse percurso? Galera, por essa época aqui, a gente vai ter esse percurso aqui, esse percurso por terra principalmente, já bastante dominado por árabes, por povos muçulmanos, né? Então preste atenção que a Europa não precisava encontrar uma nova rota para as Índias que não fosse essa rota terrestre. Lembrando que os árabes, que eram quem tinham controle sobre esse percurso terrestre, eles revendiam já essas especiarias a um preço muito caro, né? Então só resta a esses comerciantes buscar uma outra alternativa. E é isso que a gente vai compreender aqui. Que alternativa é essa? Por onde vai ser esse percurso? Como é que vai ser feito? Tá? Então vamos lá. Olha só, galera. Uma coisa importante que vocês não podem ter dúvidas nesse momento é o seguinte: Portugal foi o primeiro país da Europa a ter condições de investir na expansão marítima pelo Atlântico. Tá? Foi o primeiro país. E aí a gente tem que compreender que o porquê que Portugal foi o primeiro país a investir na expansão marítima. Portugal foi o pioneiro. E aí a gente tem algumas explicações, várias explicações, na verdade, que justificam isso. Uma delas é a unificação política. Pessoal, no ano de 1385 vai ocorrer uma revolução no reino de Portugal, que é a chamada Revolução de Avis. Essa revolução, galera, vai ser simplesmente uma revolta política, onde a família de Avis vai tomar o poder no reino. E quando a família de Avis toma o poder, a família de Avis torna aquele território um território independente.
O mais importante que vocês têm que saber em relação a essa Revolução de Avis, galera, é que após essa revolução, Portugal surge agora como um Estado unificado. Um Estado que tem rei. Portugal surge, galera, agora como um país, uma nação. Preste atenção que isso é muito importante. Era muito importante para que Portugal tivesse condições de se expandir através do mar. E por quê, professor? Porque, galera, esse projeto de expansão marítima não era um projeto barato, era um projeto muito caro. Então, imagine um território todo fragmentado, um território todo desfacelado politicamente, sem união política. Esse território iria ter muita dificuldade em investir num projeto desse. Diferente de um território unido politicamente, todo ele governado, todo ele sendo administrado por um soberano, um rei. Aí esse rei vai ter poder para organizar, para conseguir coletar os impostos, unificar as leis, unificar a moeda e aí sim investir na expansão marítima. Então olha que a Revolução de Avis representou a unificação política de Portugal e assim Portugal passou a ter a chance, passou a ter a oportunidade de investir num projeto tão grande como esse, certo? Outra coisa importante, o fortalecimento político da burguesia. Nunca esqueçam de uma coisa, quando a gente fala em burguesia, a gente está falando de quê nesse momento, professor? Aquele grupo que está interessado no lucro, aquele grupo que está sempre interessado em ganhar dinheiro. A burguesia aqui, galera, são mercadores. Mercadores que ganhavam a vida fazendo o quê, professor? Vendendo aquelas especiarias. Então, eles são a burguesia. Para essa burguesia era muito e foi muito interessante a Revolução de Avis, que colocou Dom João I, Dom João de Avis, no poder. Porque eles queriam que subisse ao poder um rei que unificasse o território, tornasse aquele território independente, porque assim eles teriam condições, a burguesia teria condições de investir na expansão marítima, certo? Então lembre-se que a burguesia foi fundamental. A burguesia era quem tinha grana também para esse projeto. Então a burguesia pega aquela grana e começa a pagar ao rei através de impostos. E o rei é quem passa a ter condições de juntar esse dinheiro para investir num projeto desse, que é a expansão marítima europeia. Preste atenção que aqui nós vamos ter o quê? A união entre rei e burguesia. Um precisa do outro para que esse projeto dê certo. Ok? Então, olha só, em 1417, a gente vai ter, galera, o infante Dom Henrique, ele vai criar a Escola de Sagres. Professor, o que era essa Escola de Sagres? A Escola de Sagres, galera, era simplesmente um lugar onde Dom Henrique passou a juntar todo o material, todo o estudo que estava relacionado à navegação. Dom Henrique juntou nessa escola. Então a gente vai ter nessa escola aqui um grande centro de conhecimento náutico, de conhecimento sobre navegação, sobre correntes marítimas, um centro de estudo sobre a bússola, sobre o astrolábio, esses instrumentos de navegação. Ou seja, a Escola de Sagres, basicamente, ela muitas vezes é entendida como uma escola de navegação, certo? Agora, claro, o funcionamento dela não era exatamente uma escola, mas era um lugar onde se concentrava vários estudos sobre navegação. A Escola de Sagres, então, foi muito importante, ok? Outra coisa, a localização estratégica de Portugal. Galera, olha aqui a localização de Portugal em relação a todo o Oceano Atlântico. Pessoal, Portugal tinha acesso direto ao Atlântico, tem acesso direto ao Atlântico. Está aqui, ó. Portugal, essa partezinha aqui pintada aqui com a bandeirinha portuguesa, coloquei para vocês saberem identificar no mapa. Portugal tinha acesso direto ao Atlântico, não é? E tanto que a boa parte da economia de Portugal era baseada na atividade pesqueira, por exemplo, porque eles tinham como uma das bases da sua economia a pesca. Isso faz com que essa população, esses mercadores, eles tenham alguma experiência também com o mar, devido a esse convívio com o mar, na verdade, certo?
Então, a localização estratégica de Portugal vai favorecer para a expansão marítima também, já que eles tinham acesso livre a todo o Oceano Atlântico, certo? Sem esquecer da experiência em navegação. Essa experiência em navegação era basicamente experiência em navegações ali pela costa do Atlântico, certo? E essas navegações, elas tinham como base a atividade pesqueira principalmente. Então, tudo isso aqui junto faz com que a gente entenda por que Portugal foi o primeiro país europeu a ter a chance de investir nas grandes navegações. Lembrando que Portugal foi o primeiro país europeu, na verdade, a surgir como Estado-nação. Então, por isso, Portugal foi o pioneiro, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Então, pessoal, aqui eu destaquei para vocês um resuminho das conquistas portuguesas a partir desse momento e das rotas que Portugal vai fazer. Percebam o seguinte, que com base no que nós podemos ver, o que está aqui pontuado para vocês é que os navegadores começaram a navegar pela costa da África até chegar à região das Índias. E aí a gente vai ter vários navegadores que vão se suceder nesse processo de expansão, né? Cada navegador vai ter sua importância, vai ter sua conquista. Então, eu destaquei alguns aqui para vocês que foram muito importantes nesse processo de expansão marítima, como, por exemplo, Gil Eanes. Gil Eanes, galera, ele vai ter como um dos principais feitos a ultrapassagem do Cabo Bojador. O Cabo Bojador é um cabo que ficava por aqui, na região da costa da África, e era um cabo, galera, onde a gente tem o quê? Ali um conjunto de ilhas, e era uma região de difícil navegação, de difícil acesso. Então a ultrapassagem do Cabo Bojador foi considerada uma grande conquista já na época, porque os portugueses eles não conheciam o que havia ao sul do Cabo Bojador, eles não sabiam que existia. Tanto que existiam várias lendas. Lembre-se que nessa época o ser humano conhecia muito pouco sobre o mar. Então havia várias lendas. Lendas sobre, por exemplo, a existência de monstros marinhos, certo? A existência de que após o Cabo Bojador o ser humano poderia cair do planeta, porque muita gente acreditava que a Terra era plana, como uma panqueca, certo? Então preste atenção que a ultrapassagem do Cabo Bojador, feita por Gil Eanes, foi uma grande conquista já nesse momento. Sem esquecer de um detalhe, o início de tudo foi a conquista de Celta. Celta é um territóriozinho que fica aqui, ó, ao norte da África, bem próximo ali à Europa. Então os portugueses vão conquistar a região de Celta para a partir dali começar a navegar pela costa africana e pelas praias africanas, certo? Depois de Gil Eanes, nós temos aqui Bartolomeu Dias. Galera, Bartolomeu Dias, em 1487, ele vai dobrar a extremidade sul do continente africano. Pessoal, nós estamos falando dessa parte aqui. Essa região do extremo sul do continente africano era chamada de Cabo das Tormentas. E por que Cabo das Tormentas, professor? Aí estava relacionado bastante a uma série de dificuldades também de navegação nesse território aqui, tá? Mas Bartolomeu Dias vai conseguir dobrar esse Cabo das Tormentas. Posteriormente, essa região vai mudar de nome para Cabo da Boa Esperança. Então Bartolomeu Dias também teve uma grande importância nesse processo. E em 1498, o navegador Vasco da Gama vai conseguir chegar à região das Índias finalmente. E aí sim, galera, o grande objetivo da expansão marítima portuguesa estava concretizado. Porque o objetivo não era esse? Chegar até a região das Índias para pegar as especiarias, aquelas mercadorias, e evitar pagar tanto imposto aos muçulmanos, aos povos árabes. Então, show de bola, Portugal conseguiu chegar ao seu objetivo, que era construir uma rota marítima em direção às Índias e evitar a rota terrestre, certo? Então, ó, com isso a gente encerra essa aula de hoje, tá ok? Nas próximas aulas nós vamos começar a falar sobre algumas dessas consequências da expansão marítima
principalmente para o continente americano, tá ok? Show de bola, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, se protejam e um abraço forte. Tchau!